Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior, um programa do GRESG com Guaraci Silveira. Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão. De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida. Vamos? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Iniciando o nosso Pensamentos da Espiritualidade Superior de hoje. Como sempre colocamos, são artigos constantes da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec mensalmente, de 1858 a 1869. Hoje, nós vamos colocar aqui a mensagem de Channing, que é um amigo da Sociedade Espírita Parisiense, A Voz do Anjo Guardião. Esse artigo foi tirado da Revista Espírita, num dos seus volumes. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem executá-lo. Agora, que alguns comunicam diretamente com ele por uma mediunidade particular, que outros não ouvem, senão pela voz do coração e da inteligência, pouco importa. Não deixa de ser o seu espírito familiar que o aconselha. É bom a gente pensar que, na época de Allan Kardec, esse assunto estava começando a ser estudado, a mediunidade. E isto somente o Espiritismo trouxe para o entendimento da humanidade esse fenômeno mediúnico da maneira como que ele ocorre e por que ocorre. Daí que as pessoas às vezes não entendiam bem por que uns podiam ouvir e outros não. Então o Espírito Channing está aqui dizendo, né, que independente da pessoa ver ou não ver, de um ver e o outro não ver, mas que o espírito familiar sempre estava aconselhando. Isso, meus amigos e amigas, abriu um campo muito grande para o estudo mediúnico. Você vê a importância do trabalho de Allan Kardec quando ele começa a codificar a doutrina espírita, porque começou através de mesas girantes, que nada mais era que um fenômeno mediúnico. Então, busquemos entender assim. Há pessoas que são capazes de ver, de comunicar diretamente com os espíritos, e outros não. Mas, independente disso, a mediunidade existe, e aquele que não consegue hoje, conseguirá um dia, porque isso é natural do ser humano. E ele vai continuar dizendo, olha, chama-o espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde à vossa alma e vos diz boas palavras. Somente não as compreendeis sempre. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão. Mas não essa razão que se arrasta e rasteja antes que não caminhe. Essa razão que se perde no meio de interesses materiais e grosseiros, mas essa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. E aí ele vai colocar exatamente como nós lidamos com a mediunidade. Será que nós estamos em busca de coisas grosseiras, materiais ainda? E aí nós vamos ter uma mediunidade não tão avançada, porque nós não vamos ter condições frequenciais para entrar no âmbito da espiritualidade amiga. Então, a nossa psique precisa acostumar com isso, com esse processo mediúnico como coisa natural, e não como coisa sobrenatural. Guarde isso com você. E ele vai dizer ainda, olha, chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender,
mas que se aproxima ao homem da divindade. Mais do que nenhuma outra criatura, é entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido e falo executar as coisas mais sublimes. Escutai, pois, essa voz do interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião que vos estende as mãos do alto dos céus. Vejam vocês, prezados amigos, prezadas amigas, como que esses espíritos se preocupam conosco. Eles já nos trazem, desde aquele início da codificação, a importância dessa comunicação mediúnica, porque vai estabelecer um elo com aqueles espíritos superiores que querem nos ajudar. Pode a pessoa pensar assim, mas tem os espíritos atrasados, inferiores, maldosos. Sim, existem com certeza, que não são demônios, nem satanases, nem diabos, nada disso. São espíritos que ainda não encontraram um caminho correto, o caminho de Deus. Mas se você estiver frequenciando em pensamentos positivos, em coisas boas, em moral, em ética, eles não vão chegar até você. E se eles chegarem, eles vão aprender com você. Então veja que interessante, né? Que a gente tem que prestar muita atenção nesse caminho da mediunidade. Ele é natural, sabe, meu amigo, minha amiga? É totalmente natural, mas é preciso que saibamos estar com ele, com esse processo. Estamos ficando por aqui. Agradecemos a Deus pela sua participação, agradecemos a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro aqui no Pensamentos da Espiritualidade Superior. Um abraço para todos. Obrigada por estar conosco nesse estudo. Aguardamos você para o próximo encontro de Pensamentos da Espiritualidade Superior.